Boa noite, amada igreja, boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos nos preparar então para mais um culto, uma adoração, uma meditação em nossos lares, enquanto aguardamos aí a oportunidade de estarmos cultuando no culto. Bem, irmãos, para a nossa meditação de hoje, o texto está em Deuteronômio capítulo 8. Capítulo 8, vai do versículo 1 ao versículo 20. Deuteronômio capítulo 8. E vou estar lendo. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-se-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e o temereis, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, de ribeiros, de águas, de fonte, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, e que conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpente abrasadora, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da panderneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, não sou no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis,
porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Aí, esse texto aí que relata aí a chegada, a peregrinação do povo de Deus rumo à terra prometida. Podemos ver logo aqui de início nessa lição, bênção, né? No primeiro versículo, vemos aí bênção da vida, da fertilidade, entrada na terra, possuir a terra. Então aqui está relatando, né, que esse povo saindo do Egito, conforme o Senhor prometeu e tirou e levando a terra prometida. Peregrinos do Egito para a terra prometida, era esse povo. Essa peregrinação tipifica a nossa, né? Porque nós também estamos na mesma situação, estamos peregrinando. O Senhor tirou aquele povo do Egito, daquela escravidão, e conduziu a uma terra que o Senhor havia prometido para eles. Da mesma forma, o Senhor nos também tirou do império das trevas, da escravidão pecaminosa, e está nos conduzindo para também uma terra prometida, uma terra espiritual, né? Então, a experiência que aquele povo passou ali durante aquele período no deserto mostra para nós qual deve ser também o nosso comportamento diante de Deus para que possamos possuir a terra prometida, não aquela que está lá em Jerusalém literal, lá na Palestina, mas a nova Jerusalém, a terra celestial, né? Então temos que olhar, porque você pode observar também lá em Hebreus capítulo 4, versículo 11, Hebreus capítulo 4, versículo 11, que ali fala um pouquinho daquele povo que saiu do Egito, e muitos ficaram pelo deserto, não entraram pela desobediência. Então que sirva de exemplo para nós. Estamos caminhando, peregrinando também para a mansão celestial, que temos uma vida de obediência. Se você pode observar a leitura do texto, ali o Senhor estava prometendo bênção, mas sempre na condição de guardar o mandamento, de obedecer, né? Então é uma lição para nós, como diz lá Hebreus 4:11. Olha, aquele povo no passado, a maioria não entrou caiu no deserto por conta da desobediência, né? Por isso ficou 40 anos no deserto, e nós conhecemos a história, sabemos que do povo que saiu do Egito, só 2 homens entraram na terra prometida, Josué e Caleb, né? Então aquele povo acabou morrendo no deserto, e nova geração foi a geração que entrou na terra prometida. Então ali em Hebreus 4:11 nos chama a atenção, tomem cuidado, porque assim como eles ficaram pelo deserto, que a gente não fique também, né, ficando por aqui e não chegando à terra prometida. Mas enfim, irmãos, vamos ver aí algumas lições para a nossa vida, porque nós somos peregrinos, estamos caminhando para a nova terra. E podemos perceber logo de início que essa nossa caminhada deve ser uma caminhada embaixo da direção divina. Devemos caminhar para o céu sob a direção divina. No versículo 2 diz assim: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Então aquele povo foi tirado do Egito e o Senhor precisava guiá-los. Aquele povo esteve no Egito como escravo, não conhecia o caminho e era necessário que o Senhor guiasse. Tanto é que a Bíblia fala que de dia eles poderiam ali ser orientados por uma nuvem, né? E de noite uma coluna de fogo, quando eles tinham que caminhar à noite, uma coluna de fogo. Então eles precisavam ser orientados por Deus, pois eles não sabiam o caminho que levava à terra prometida. Não há outra forma, né, de ir para a nova terra celestial se não for orientado por Deus. Assim como aquele povo saiu do Egito, daquele império da escravidão, e estava caminhando para a terra prometida, era necessário que Deus conduzisse, era necessário a direção divina para que pudesse chegar àquela terra. Semelhantemente, nós que estamos caminhando para os céus, é necessário a orientação divina. Nós não vamos chegar
Ninguém vai chegar aos céus por conta de suas próprias orientações, pelo seu próprio conhecimento. Ninguém tem condição de chegar aos céus se não for dirigido por Deus. Então, naquela época, o Senhor colocou lá a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite para orientar aquele povo. Agora, hoje, na era cristã, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta. Devemos andar sempre orientado pelo Espírito Santo de Deus, conforme diz Paulo em Romanos 8,14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, é necessário ser filhos de Deus para ir para o céu, porque o céu é dado ao povo como uma herança, é uma herança. E quem é que tem direito à herança? Os filhos. Então, Paulo em Romanos 8,14 diz: quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus para que chegue a essa terra prometida. Assim como no passado, Deus guiou aquele povo, tirando do Egito, levando à terra prometida, assim também o Senhor está nos guiando, porque Ele nos tirou também, não do Egito literal, mas de uma escravidão pecaminosa, do império das trevas, do império da escravidão pecaminosa. O Senhor nos resgatou e o seu Santo Espírito está nos conduzindo, está nos guiando até a nova terra celestial, né? Por isso é necessário ter o Espírito Santo de Deus. Agora, quem é que tem o Espírito Santo de Deus? É aquele que crê em Jesus, é aquele que crê no Senhor. Agora é interessante entender que praticamente todo mundo diz crer em Deus, crer em Jesus, mas o crer não é só acreditar na existência de Deus, porque assim os demônios também creem, como diz Tiago 2,19, os demônios também creem que existe um só Deus. O crer bíblico é receber Jesus, é obedecer Jesus, é obedecer os seus ensinos. Ninguém pode dizer que crê em Deus e não obedece a sua palavra. É preciso crer e confirmar com a obediência. Então, em primeiro lugar, irmãos, quem está caminhando, peregrinando para a mansão celestial, para a terra celestial, tem que caminhar embaixo da orientação de Deus, embaixo da direção de Deus. É Ele que dirige. Em segundo, é necessário ter uma vida de humildade. Humildade. Quem pretende morar no céu precisa ser humilde. No versículo 2 diz assim: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, por estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, não é? Então, essa humildade que deve estar no coração daquele que pretende ir para a mansão celestial, ela se qualifica no desejo de aprender de Deus, na dependência de Deus. Humildade é uma característica necessária para o Filho de Deus. E Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade. E nós devemos seguir a Jesus. Ele deu exemplo, né? Então, assim como Jesus deu exemplo de humildade, nós devemos seguir a Jesus com uma vida de humildade, O Senhor humilha o seu povo para provar, como diz o texto, eu vou humilhar e provar, né? Eu vou humilhar para você se conscientizar que você depende de mim. A humilhação é como se fosse um teste. O Senhor humilha, ou seja, prova, e a pessoa, sendo aprovada, acaba sendo exaltada. Diz o texto lá, eu te humilho, 1 Pedro 5,6, eu humilho e depois exalto. O que isso quer dizer? Eu te provo, e você, sendo aprovado, será exaltado. Por isso, irmãos, a semelhança do povo de Deus, saiu do Egito, caminhou pelo deserto, foi provado no deserto até chegar à terra prometida. Nós também, o Senhor nos resgatou do império das trevas, estamos caminhando para a terra prometida como se nós estivéssemos caminhando por um deserto também.
e podemos ser provados. E o Senhor vai nos provando e aprovando aquele que for aprovado. E o que for aprovado será exaltado, diz o Senhor. Você pode conferir isso lá em 1 Pedro 5,6. Eu te humilho e depois te exalto. Ou seja, eu te provo. E você sendo aprovado, na minha prova, eu te exalto. É isso que o Senhor está dizendo. Por isso, irmãos, precisamos ter uma vida de humildade para que o Senhor nos aprove e nos exalte. Em terceiro, irmãos, podemos ter a certeza que nessa caminhada rumo à nova terra celestial, teremos a nossa vida suprida de todas as nossas necessidades. No versículo 3 diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede de Deus. No versículo 15, ele diz semelhante: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões, de secura, onde não havia água. Então, isso é para reconhecer que todo o nosso sustento vem de Deus. Todo aquele que pretende ir para a nova Canaã celestial tem que entender que tudo que tem vem do Senhor. Todo sustento vem do Senhor. Por isso pode ter a certeza que sempre será sustentado, sempre terá a sua necessidade suprida. O Senhor trouxe aquele povo pelo deserto, onde não havia comida, onde não havia água, e sustentou aquele povo para que o povo de hoje pudesse entender que Deus sustenta todo aquele que está sendo guiado por Deus. Pode ter certeza que todos os dias terá o seu pão para comer. Nós somos sustentados até chegar à mansão celestial. Muitas vezes é preciso, uma situação sem saída para reconhecer que tudo vem de Deus. Então Deus fez aquilo lá, humilhou aquele povo para quê? Para que aquele povo conhecesse quem é Deus. Ali no deserto não tinha água, ali no deserto não tinha comida. Logo no início, quando saiu naquela caminhada, teve que enfrentar o mar e não tinha saída, porque o exército de Faraó vinha atrás, e o Senhor abriu o mar. Então, são situações que aquele povo passou, para que aquele povo pudesse ter certeza que o Senhor é um Deus que sustenta, que provê todas as nossas necessidades. E hoje não é diferente. Deus não muda. Nós estamos caminhando para a terra celestial e com certeza teremos as nossas necessidades supridas, Então isso revela o quê? Segurança, proteção, uma vida segura, uma vida protegida. O versículo 15 revela aí proteção. Vocês caminharam, no deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões, mas passaram por ali, Hoje não é diferente. Hoje estamos aí rodeados, de serpentes, não no sentido literal, mas o perigo, ronda a nossa vida. Nós vivemos aí numa época de perigo, em especial agora nessa época de pandemia, vivemos numa vida aí, numa situação meio que assustadora, mas nós estamos sendo guiados por Deus. Então Deus disse: eu guiei aquele povo no deserto, no meio das serpentes, mas eu trouxe aquele povo à terra prometida. Nós estamos caminhando para o céu, estamos rodeados de serpentes, estamos rodeados de perigo, mas o Senhor está nos conduzindo. O Senhor fez daquela forma para o povo no deserto, para que nós hoje pudéssemos entender que a nossa caminhada para a mansão celestial é do mesmo jeito. O Senhor está nos conduzindo, suprindo as nossas necessidades, nos guardando, nos protegendo. Como diz João, os filhos de Deus, o maligno não toca. Irmãos, um peregrino rumo à nova terra tem sua necessidade suprida. Creia nisso. Tudo isso aconteceu com o povo de Deus para que saibamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Se você crer
que tem a sua necessidade suprida, é porque você reconhece a dependência de Deus. Diz aí o versículo 3, repetindo. O versículo 3, repetindo. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não comestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, e sim toda a palavra que vem de Deus, dependência total, não é? É dar ouvido sempre ao Senhor. O Senhor mesmo guiou aquele povo pelo deserto para que aquele povo aprendesse a depender de Deus. Aquele povo foi ali humilhado no deserto para que aprendesse a depender de Deus. Nós dependemos de Deus. A dependência de Deus, ela acontece quando nós observamos a sua palavra. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, essa obediência está autenticando a nossa dependência de Deus. Porque uma coisa é falar, eu dependo de Deus. Outra coisa é sair do coração. Dependemos de Deus. E a nossa obediência à sua palavra, o desejo de absorver a sua palavra, absorver como um alimento, como diz a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse desejo de absorver a palavra de Deus é que confirma a nossa palavra quando falamos. Dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Quem pretende entrar na mansão celestial tem que reconhecer a sua dependência de Deus. Bem, irmãos, isso aqui já aconteceu literalmente aqui com o povo de Deus, saiu daquela terra, entrou na terra prometida, conforme o Senhor prometeu. Agora somos nós que estamos caminhando para a terra prometida. Estamos caminhando para a terra prometida. O que o Senhor espera de nós é que reconheçamos a nossa dependência de Deus e tenhamos uma vida pura. Aquele que pretende depender de Deus necessita ter uma vida pura. Olha o que diz o Evangelho, no Evangelho, na carta, primeira carta de João 3:3. 1 João 3:3. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Se é verdade que temos uma esperança de que vamos chegar na terra prometida, na terra celestial, o que confirma essa nossa esperança é o desejo de uma vida pura. O que confirma que de fato nós cremos, que nós temos esperança, que vamos entrar nessa terra prometida, nesse paraíso, é a nossa purificação, o nosso desejo de purificação. Só com o coração puro que veremos a Deus. Por isso, irmãos, quero concluir pensando que, como peregrinos, devemos estar sob a direção de Deus, ter uma vida de humildade, crer que temos a nossa necessidade suprida, devemos ter uma vida de dependência e viver essa rica esperança. Rica esperança, como diz o versículo 7, né? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros d'água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales da montanha. Irmãos, o Senhor prometeu, repetindo, e cumpriu. O Senhor promete para a sua igreja que um dia Ele virá buscar. Ele promete para a sua igreja que um dia estaremos com Ele na nova terra. A nova terra. O que precisamos, irmãos, é uma vida pura. Se temos esperança, essa rica esperança
que vamos morar na nova terra celestial, devemos ter uma vida pura. E assim concluído, irmãos, é bom lembrar que tudo o que temos vem do Senhor, né? Tudo que nós temos vem do Senhor. Aquilo que você conseguiu até então, você conseguiu porque Deus te deu força. Então devemos ter uma vida de gratidão, uma vida que adora ao Senhor. Ainda não podemos estar indo no templo, mas isso não nos impede de estarmos adorando o nosso Deus na nossa casa, no nosso lar, tendo um momento específico para cultuar ao nosso Deus, né? Ter uma vida de gratidão, como diz aí o versículo 10. Versículo 10 assim: e comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Então, irmão, não podemos esquecer de louvar a Deus por aquilo que Ele nos deu, não é? Tudo que temos vem do Senhor, por isso devemos louvar. Como diz o salmista no Salmo 103, tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Então, irmãos, Deus tirou aquele povo do Egito e levou à terra prometida, como Ele prometeu. O Senhor nos tirou do império das trevas e está nos conduzindo para a mansão celestial. Que tenhamos, então, uma vida de submissão, uma vida desejosa da sua palavra, reconhecendo a dependência. Que tenhamos uma vida que, de fato, revele gratidão a Deus, expresse gratidão a Deus, através dos nossos atos, das nossas atitudes, que em tudo possamos adorar e louvar o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, e que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma vida tranquila, uma vida de alegria, sabendo que estamos peregrinando. Um dia estaremos com o Senhor face a face para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma boa semana, em nome de Jesus.